Salve a todo o povo do Eterno, com a paz, que a Shalom do Eterno, que sai todo entendimento, seja todos nós esta tarde, para compreendermos a sua palavra tal como ela é. Hoje nós estamos trazendo para os amados irmãos uma continuidade do assunto que falamos domingo. Domingo passado nós falamos para os amados irmãos sobre o primeiro passo para a salvação. Nós sabemos que dentro da Escritura nós encontramos, no caso aí, pelo menos 5 passos definidos para a salvação. Nós estamos estudando passo a passo. Na mensagem que passou, nós estudamos sobre o primeiro passo e hoje falaremos sobre o segundo passo para a salvação, que é confessar a Yahshua como Salvador. Chamo a atenção dos amados irmãos para a leitura textual dessa mensagem de hoje, Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 13. Mas, então, o que isso quer dizer? A palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Isto é, a palavra da fé que anunciamos. Porque se com a sua boca você confessar Yahshua é o Salvador, e em seu coração você crê que o Eterno o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, quem nele crê não será envergonhado. Isso significa que não há distinção entre Aldim e Goim, porque Yahweh é o mesmo para todos, para com todos, rico para com todos que o invocam. Como diz a Escritura, todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. A palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. É o que nos diz no versículo 8 desse texto que acabamos de ler. Mas, então, o que quer dizer isso? A palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Isto é, a palavra da fé que anunciamos. O emissário Shaul chama de a palavra da fé. Aqui Shaul está se referindo à Torá do Eterno, a qual aponta o Salvador, que deve ser confessado seu nome por meio da fé. Pois a justiça do Eterno, manifestada na Torá, com a qual é justificado o pecador, atua em nós por Yahshua, mediante a fé. Nós vimos isto em Atos capítulo 13, versículo 38 e 39. Portanto, irmãos, quero que saibam que é por meio de Yahshua que o perdão dos pecados é anunciado a vocês. E todas as coisas que não puderam ser justificadas pela Torá de Moshe, por ele é justificado todo aquele que crê. Vimos aqui nesse texto, amados, que a Torá do Eterno, ela trouxe a nós o conhecimento da justiça do Eterno, de Yahweh. E essa mesma Torá que trouxe o conhecimento da justiça do Eterno, trouxe também a nós a promessa, através de seu simbolismo legalista, que era anunciado aos seus cultos, apontando para o Mashiach, que havia de vir como o cumpridor desta promessa, aonde seríamos justificados pela fé em seu imaculado nome. Então está aqui o texto dizendo para nós que as coisas que não puderam ser justificadas por meio da Torá, né, no versículo 39, não puderam ser justificadas pela Torá de Moshe, por ele, por Mashiach, é justificado todo aquele que crê. Crê em quem? Crê em Yahweh. Crê como? Diz a Escritura. Crê que realmente lhe proporcione uma fé que lhe transforme, que lhe modifique. Uma fé que ele renove, uma fé que lhe dê uma mentalidade nova, na qual você tem uma vida transformada, restaurada, para servir ao Criador. Sabendo que
As pessoas são justificadas não pela Torá. A justiça da Torá era a justiça trazida secularmente. Porém, a justificação que traz o Mashiach é a justificação eterna, que vai para a vida eterna. Então, precisamos saber que os que ouviam a Torá, eles não eram justos, quer dizer, aqueles só que ouviam a Torá não eram justos, mas os que praticavam a Torá haviam de ser justificados. Quer dizer, vamos ler isso em Romanos capítulo 2, versículo 13. Pois não são os meros ouvintes da Torá a quem o Eterno considera justo, mas são os praticantes do que a Torá ensina. Então, vai dizer, o que vimos aqui? As pessoas procurar justiça, ser justo, mediante o ensinamento da Torá, eles, só ouvindo, aliás, eles não eram considerados justos pelo Eterno. Eles eram ouvintes, mas aqueles que praticavam a Torá. Agora você me pergunta, mas então a prática da Torá justificava alguém? Sim. Mas que prática a Torá justifica o homem? Porque aquele que pratica a Torá ensina. E algo que os judeus e aldinos não conseguiram praticar foi o aceitar a salvação do Eterno enviada ao homem pecador, anunciado na Torá. A Torá ensinou aos homens que haveria um Salvador. O Salvador devia, como Cordeiro de Alvo, tirar o pecado do mundo. E aí ele seria praticante da Torá. Quando é que uma pessoa torna-se praticante da Torá? Quando ele aceita o Mashiach, o Salvador, com referencial daquele sacrifício do Cordeiro lá no legalismo da Torá, que era imolado em favor daquele que pecava. Então, aquele Cordeiro imolado lá, o holocausto, ali, aquele Cordeiro que era morto pelo pecador. Aquele Cordeiro amava sangue do sangue para salvar aqueles que haviam pecado. Então, aquele Cordeiro era uma representação típica do Cordeiro de Alvo, tirar o pecado do mundo, que é o Mashiach. Então, quando eu aceito o Mashiach como meu Salvador, quando eu confesso Yahweh chama o Mashiach como meu Salvador, eu estou, então, o quê? Eu estou praticando o ensinamento da Torá. Porém, há aquelas pessoas que só ouvem a Torá, só lê acerca da lei, só lê a Taná do Eterno, lê toda a Bíblia, lê o Novo Testamento, lê o Velho Testamento, mas eles não aceitam, de fato é verdade, o ensinamento da Torá. Eles não aceitam o Mashiach do Eterno, enviado pelo Eterno, como a única fonte de salvação, como a solução do Eterno para salvar o pecador. Eles não aceitam. Eles não praticam os mandamentos, não conhecem, não invocam o Eterno em seu legítimo nome, não invocam o seu Filho, o Salvador, com o seu legítimo nome, não conhecem o nome do Pai nem o nome do Filho. Então, pessoas que hoje ouvem a Bíblia, leem a Bíblia, ouvem a Torá, ouvem a lei, mas creem ídolos, eles não são justificados. Eles são meros ouvintes da Torá, ou seja, meros ouvintes da palavra. Então, lá em Tiago diz que só os ouvintes da palavra não são justos diante do Eterno, mas os que praticam a palavra, né? Então, aqui os que praticam a Torá do Eterno. Então, justamente isso, o que Shaul está falando aqui para nós, no capítulo 2 de Romanos, versículo 13. E ele continua essa mensagem no capítulo 8 de Romanos, versículo 3 e 4. Vamos pegar até um pouquinho atrás, vamos pegar o verso 1 até o verso 4, tá bom? O texto começa dizendo o seguinte, no verso 1. Portanto, não há condenação para aqueles que por meio de Yahshua, o Mashiach, não andam segundo a natureza carnal. Porque a Torá é espiritual, que produz vida por meio de Yahushua, o Mashiach, me libertou da lei do pecado e da morte. Pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer o quê? A velha natureza humana cooperar. A velha natureza humana se restaurar, renascer.
renovar. Isso a Torá não podia fazer. Não podia, a Torá não podia renovar a natureza humana. O pai, então, como ela não podia fazer isso, não voltava poder para isso, então o pai, que é Yahweh, enviando seu próprio filho como ser humano, com a natureza semelhante à nossa, executou a punição contra o pecado da natureza humana. Para que ele fez isso? Para que a justiça exigida da Torá pudesse ser plenamente cumprida em nós, que não vivemos mais de acordo com o desejo de nossa velha natureza, mas segundo o que o Rua deseja, o que o Espírito deseja. Então vimos aqui que não há mais nem condenação, mas para quem? Para os crentes, para as pessoas que vão para as igrejas, não tem mais condenação para eles, para aqueles que se declararam crente, né? Mesmo que essa pessoa declare crente em Yahshua HaMashiach, será que essa pessoa não tem mais nenhuma condenação para ela? Pelo contrário, se não praticar o que a Torá ensina, através do Mashiach, a Torá espiritual nos ensina, ele de modo nenhum poderá ser salvo. Está em condenação, sim. A condenação não existe mais para aqueles que por meio de Yahushua, que é Yahusha, né? Por meio dele, por meio do seu ensinamento, por meio da fé nele, que é o Mashiach, não andam mais segundo a natureza carnal. Então, todo crente, toda pessoa que crê, mas que vive, caminha, procede na sua natureza carnal, que não morreu para a natureza carnal, que está vivo fazendo tudo que a sua carne deseja, para isso tem condenação, sim. Então, por isso que a palavra diz que são poucos chamados, muitos chamados, perdão, e poucos escolhidos. Porque só vai ser escolhidos que dos que foram chamados, aqueles que andam por meio do Mashiach, que vive ligado ao Mashiach, por meio do ensinamento do Mashiach, eles cumprem todo o ensinamento da Torá. Então, essa pessoa, para isso, ele precisa crer. E quando ele crê, ele confessa. Ele vai confessar o Salvador, Yahshua, por meio do ensinamento da Torá espiritual, que nos é ensinada por meio do Mashiach. É o Mashiach que nos ensina essa Torá espiritual. Então, mediante esse ensinamento, no versículo 2 diz, que é a Torá espiritual, quem produz vida por meio do Yahshua HaMashiach, né? Então, por meio do ensinamento, por meio dessa Torá espiritual, nós aprendemos o significado pleno da Torá, não mais a Torá secular, aquela Torá letra, aquela Torá sombra, aquela Torá que era desenvolvida no legalismo dos Yehudins, que a Torá trazia para eles, não. Aquela Torá, o resultado da Torá, aquele que a Torá apontava, apontava para o Mashiach, como o Cordeiro de Alto e pecado do mundo. Então, quando nós vamos até ele, então agora nele não tem mais nenhuma condição para nós, porque eu não andamos mais segundo a nossa natureza humana, carnal, mas andamos segundo o Rua quer, segundo o Pai do Espírito Imaculado, que é o próprio Yahweh, que é o próprio Yahshua que está em nós, operando o efetuando a nossa fé. Então vimos agora que as pessoas estão pensando que só porque é crente, ele não tem mais condenação, mas vai mais crente para a condenação do que para a salvação. Como diz, são muitos chamados e poucos escolhidos. Então nós vemos agora aqui, que nesse texto aqui, o ensinamento da Torá Yahshua HaMashiach, ele nos libertou, ele me libertou, libertou você da lei do pecado e da morte. Então agora, nós temos vida e vida abundante, porque nós temos vida e vida eterna. Então aqui vai porque a Torá não podia fazer isso, então só o Mashiach pode fazer. Então por isso que o Pai enviou o Mashiach para nós, como a Torá espiritual. Então, para que ele fez isso? Para que nós pudéssemos cumprir, verso 4, para que pudéssemos cumprir com a justiça exigida da Torá. Quer dizer, a Torá, ela tem a Torá escrita, a Torá da Moshe, ela exige justiça para aquele que crê. Porém, os Yehudim não puderam ser transformados simplesmente pelo ensinamento da Torá secular, Torá física, Torá letra, dada ali através de Moshe. Mas, por isso, o Eterno viu seu filho, a semelhança de carne,
com a mesma natureza que nós, para que nesta natureza carnal, humana, ele destruísse o poder da natureza carnal, a natureza do pecado, na própria natureza do pecado que ele tinha, a natureza humana que ele tinha. Então ele tinha a natureza humana, e nessa natureza humana ele veio para destruir o pecado, o poder do pecado que estava na natureza humana. Por que ele fez isso? Verso 4. Para que a justa exigência da Torá pudesse ser plenamente cumprida em nós. Nós quem? Nós que somos crentes? Não. E nós que não vivemos mais de acordo com o desejo da nossa natureza, nossa velha natureza, mas segundo o que o Rua deseja. Então vemos aí que, né, quando chegamos agora nesse patamar aqui, aí fica mais difícil, porque perguntamos hoje, quantos e quais são os crentes que abandonaram a vida da sua natureza carnal? Pelo contrário, todos vivem essa natureza carnal. É uma raridade encontrar um homem ou uma mulher que crê no eterno, que viva a natureza espiritual, que viva como Rua quer, separar-se do pecado, separar-se das maledicências do pecado, perdão. Então, essas pessoas que praticam o pecado, segundo a natureza carnal, eles não estão livres da condenação. Eles estão sujeitos à condenação, porque eles não estão libertos. E nós só somos libertos por meio de Yahushua HaMashiach, que é a Torá espiritual. Então, no versículo 9 e 10, para nós, ainda aqui do nosso livro de Romanos, vai dizer o seguinte: porque se com a tua boca você confessar, na sua boca, se confessar que Yahushua é o Salvador, e em seu coração crê que o Eterno ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Com base nesse texto, parece que todas as pessoas que confessam Yahushua como Salvador, ou Yahushua como Salvador, já estão salvos. E é verdade, o texto é verdadeiro. Só que as pessoas não entendem o confessar aqui. O que é confessar Yahushua como seu Salvador? É quando nós obedecemos o que ele ensina, quando andamos junto a ele, ligado a ele, quando nós cumprimos com a sua palavra, quando nós nos separamos do pecado por temor ao seu mau nome, para não sermos condenados com o mundo, quando nós nascemos de novo, quando nós passamos a sermos novas criaturas. Então agora, aqui no versículo 9 vai dizer, será que nós confessamos com a nossa boca? Com a sua boca você confessa que Yahushua é o Salvador. Quando eu digo que Yahushua é meu Salvador, ou lá fora, quando alguém diz Jesus é meu Salvador, quando alguém crê que Deus, no caso lá fora, e aqui para nós, Yahushua é o nosso Salvador, mas não merecendo a sua palavra, nós não estamos confessando ele. Nós estamos confessando a religião. Estamos confessando com o preceito religioso de alguma entidade religiosa. Muitas vezes até baseado em ensinamentos de homens, que ensinam heresias, como se fossem mandamentos do Eterno. Então, dizendo que agora é preciso que você confessar que ele é o Salvador com a sua boca, mas confessar de verdade, confessar de fato e verdade. E em seu coração crer, né? No seu coração você crê que o Eterno ressuscitou dentre os mortos. Olha, amados, vou revelar algo para vocês muito tremendo. Hoje, sem medo de errar, sem sombra de dúvidas, a maioria dos crentes não crê na ressurreição dos mortos. A maioria dos crentes não crê que Yahushua ressuscitou. Mas o que é isso, pastor? Você pode me dizer. Que coisa tremenda. Todos nós cremos na ressurreição do Mashiach. Todos nós cremos na ressurreição dos mortos. Pode você dizer isso? Você está dizendo com a boca. Porque quando você crê no coração, você põe esse crer em prática. Quando você crê na ressurreição dos mortos, você se prepara para isso. Você crê na ressurreição do Mashiach, você o teme como ser vivo. E parece que hoje nas igrejas,
não vamos muito longe, na nossa própria igreja, da congregação, parece que o Mashiach não está entre nós, o Mashiach não está entre nós, que Yahshua não é vivo, que ele não vê a nossa vida, ele não nos segue, não nos acompanha, porque muitas vezes nós estamos numa reunião religiosa, uma reunião espiritual, e aí ficamos até aquele sentimento de contrição espiritual, mas logo ao sair dali, a nossa vida rotineira volta ao normal. E dentro dessa vida rotineira você não tem tempo, nem tem lugar para se preocupar com a ressurreição dos mortos. Então você tanto faz como tanto fez. Se peca, você deixa de pecar, se volta, você deixa de ir. Se crê, você deixa de crer. Para isso eu acho que não importa muito. Então quando nós temos uma fé assim meia baldeada, uma fé meia toldada com outros princípios, está dizendo que nós não confessamos com a nossa boca verdadeiramente que o Mashiach é o nosso Salvador, e nem com o coração cremos que ele é só dos mortos. E se nós não cremos na ressurreição do próprio Mashiach dos mortos, nós também não cremos na nossa ressurreição. Há pessoas hoje que acham possível o Criador operar alguma coisa na nossa vida, coisas simples da vida secular, acham impossível a operação do Eterno. Agora imagine a pessoa dessa crer que o Eterno vai ressuscitar uma pessoa que morreu, que virou lama, que virou pó, que está no sepulcro, no túmulo lá na terra, que nem poço tem mais, está virado pó totalmente, há centenas de anos, e de repente você crê que essa pessoa vai ressuscitar. Aí precisa fé. Quando você tem essa fé, então você se prepara para ressuscitar, porque senão você não sabe, não está preparado, você vai ficar. Então precisa crer, como diz as Escrituras, crer de fato em verdade, ser encontrado pelo Eterno, um adorador de verdade, um adorador que adora ele espírito e em verdade, né? Então, pelo contrário, essa pessoa não será salva, essa pessoa não terá direito de vida eterna. Então ele vai estar condenado. Lá, como está em Romanos, diz que não tem mais na condenação para eles, mas para eles que estão no Mashiach, mas quem não está no Mashiach vai ter condenação sim. Então nós vemos aqui que no verso 10, no verso 10, falei para nós, pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca para a confissão para a salvação. Então você, o que é confessar com a boca? É confessar aquilo que você crê no seu coração. É confessar a sua fé. O confessar aqui, a Yahshua não é só dizer, eu creio em Yahshua é meu Salvador, não só isso. Você vai crer na justiça do Eterno, vai ser justificado pelo Deus Eterno, e lá no seu interior, no seu íntimo, você tem uma convicção que você é salvo, que você é filho do Altíssimo, que pela fé você foi transformado e nasceu de novo. Então, mediante essa convicção interior que você tem no seu coração, que é o teu crer, que é a tua fé, tu vai confessar com a tua boca, tu vai testemunhar. Tu creu e falou. Tu vai falar porque tu crê. Tu não pode falar aquilo que tu não crê, porque se é tu vai ser encontrado mentiroso. Então, quando aqui está falando que cremos com o coração para a justiça, para ser justificados, mediante essa justificação nós temos fé nessa justificação encontrada no Mashiach. E através dessa justificação nós confessamos com a boca. Agora, vimos que quando aqui fala que a justiça é obtida pela fé e não pelas obras, a qual está a inteira exposição de todos, por meio de Yahshua, o Mashiach. Então nós vemos aqui que quando nós falamos em justiça, hoje pela fé, temos que entender que a fé e não pelas obras, a salvação, a justiça dada pela fé e não pelas obras, ela está ao alcance de todos nós, todo aquele que se dispõe a querer sair do pecado para a vida eterna, para a salvação. Que se decide deixar de ser condenado para ser salvo pelo próprio Yahshua HaMashiach. Então, confessar a Yahshua, o Mashiach, como Salvador, é crer com o coração e confessar a respeito da salvação que você creu. Porque você, se você crê, você tem que falar. Então, você precisa viver de acordo com o que você diz, porque a palavra diz assim, falar e assim proceder. Então você não pode dizer que é crente e viver como incrédulo. Você não pode
confessar que nasceu de novo e viver como velha criatura. Você não pode confessar que está justificado de seus pecados quando você vive uma verdadeira condenação pelos pecados da natureza carnal. Então vamos dar uma olhadinha aqui em Atos 8, verso 37. E Filipos disse: se você crê de todo o coração, você pode. E o Cuxita respondeu: eu creio que Yahushua, o Mashiach, é o Filho do Altíssimo. Então aquele eunuco ali, aquele Cuxita, que era da cidade de Cush, ele tinha vindo adorar em Yahushua e estava voltando. E agora Filipos aproxima-se da sua carruagem, a mando do próprio Yahushua, e conversa com ele. E naquela conversa, anunciando, a partir da leitura do profeta Yahushua, Yeshayahu, né? Aí ele perguntou, quando ele viu a água, disse: aí tem água, o que impede que eu seja emergido? Aí que foi a resposta de Filipos para ele? Está aqui no versículo 37. Filipe disse: se você crê de todo o coração. Por que crer de todo o coração? Então, para quem precisa em nós para sermos batizado para perdoar nossos pecados? Crer de todo o coração, porque aqui vai dar a margem para o terceiro passo para a salvação, que é o batismo, a imersão. Aí nós vemos que precisa crer de todo o coração. Se ele precisa crer de coração, ele pode ser batizado. Ele pode, se ele confessa esse crer, ele crê de todo o coração e confessa com a boca a sua fé, que ele tem de todo o coração, ele pode ser imergido para ter dali os seus pecados perdoados em nome de Yahushua. Então foi isso que foi dito por Filipos, aquele Cuxita que estava voltando para a sua terra. Quando uma pessoa realmente crê em Yahushua, ela é regida pelos ensinamentos espirituais da Torá. Então não podemos crer no Eterno e não crer nos ensinamentos espirituais da Torá. Então onde é que estão os ensinamentos espirituais da Torá? Está no ensinamento que o Mashiach traz para nós, porque ele é a Torá viva, ele é a Torá espiritual. Então, mas o ensinamento aquele que ele falou lá no Sermão da Montanha? Não. É a sua vida, é só a profecia a seu respeito, é o cumprimento de tudo o que foi dito pelo profeta a respeito dele, é a sua trajetória, a sua maneira de vida, o destino que ele leva àqueles que nascem de novo, que é para a vida eterna. Então, aqueles que tornam seguidores dele, deixando tudo pelo amor a ele. Então, essa pessoa, ela está sendo regida pelo Espírito Imaculado do Eterno, por meio dos ensinos espirituais da Torá, não mais pelo legalismo da Torá. Então, essa pessoa que creu no Yahushua, por meio do Mashiach, ela não é mais uma pessoa praticante dos ensinos do legalismo da Torá, mas do espiritual da Torá, da Torá espiritual. Tudo que é uma Torá espiritual, tudo aquilo que a Torá apontava secularmente, fisicamente, naturalmente, dentro do material, ela teve a sua aplicação espiritual. Quem era o cordeiro que era morto lá no holocausto, lá naquele altar de pedra queimado de madeira? Quem era aquele cordeiro que era imolado ali, que era queimado ali? Então aquele cordeiro é um símbolo, é uma coisa simbólica, porque ele está acontecendo nele um ato literal, secular, material, mas estava apontando para algo espiritual, algo eterno, algo que não passa, algo que é verdadeiro, algo permanente, que era a vinda do Mashiach morrer por toda a humanidade para tirar dos nossos pecados. Então, essa pessoa não é mais regida, essa pessoa que crê dessa forma, com seu coração, e confessa a Yahushua como seu Salvador, ele não é mais regida pela legalismo da Torá, mas pela Torá espiritual escrita em seu coração. Não mais simplesmente por aquela letra gravada em pedras e depois escrita em livros, quando é dado a Moshe a fazer isso.
mas gravada em seu coração. Hebritas, que é justamente Hebreus, capítulo 8, de 8 a 10, vamos ler o texto. Porque repreendendo-os, disse: eis que virão dias, diz Yahweh, e que farei uma renovação da aliança com a casa de Israel e com a casa de Eudá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com seus pais no dia que eu os peguei pela mão e os tirei da terra de Misraim. Pois assim como eles violaram a minha aliança, eu os condenei, diz Yahweh. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahweh. Porém a minha Torá no seu entendimento e em seu coração a escreverei, e eu serei o Altíssimo deles, e eles serão o meu povo. Então essa aqui é a aliança feita dos dias das boas novas de salvação. Essa é a aliança nova, renovada, que o Eterno faz com o seu povo através do Mashiach. Não mais aquela aliança feita através de sangue de animais médios, filho da cabra, filho da ovelha, o touro, a novilha, o garrote, não. Não mais sangue de animais, mas o precioso sangue do Mashiach. O texto diz que eles, os pais de Israel, quebraram a sua aliança. E ele veio renovar. E fez uma nova aliança com Israel dos seus dias, com nós que cremos em qualquer parte do mundo, que se a Torá é espiritual, o Israel também é espiritual. Né? Então ele diz que essa aliança não será como aquela que eu fiz com seus pais no dia que eu tirei a terra de Misraim. Pois assim eles violaram a minha aliança. Aí eu os condenei, diz Yahweh. Israel foi condenado por o próprio Yahweh, por ter violado a aliança que o Eterno fez com eles. Mas na aliança que ele faz agora com os que creem, seja ele israelita, ou seja, Yaldim ou Goim, não é mais uma aliança feita como foi aquela antiga. Ou seja, a aliança continua sendo a mesma, feita no sangue. É um pacto. Mas não é daquela forma, feita com o sangue de animais. E não mais feita escrita em livros, em tábua de pedras, não. Mas ele vai dizer como é que é feita. Mas essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel. Essa aliança não é feita somente com a casa de Israel. Daí é que nós vamos ver que com a casa de Israel e com a casa de Eudá foi feita novamente a aliança. Depois daqueles dias, diz Yahweh, porém a minha Torá de seu entendimento. Que dias? Depois do Mashiach ter vindo. Depois da manifestação da Torá espiritual. Depois que a aliança é renovada no sangue do Mashiach. Pois quando ele distribui ali o peixe, ele diz, essa é a aliança, quando ele pega o cálice, ele diz, este é o cálice do meu sangue que é derramado em favor de muitos. O sangue da nova aliança, ou da aliança renovada. Não era uma outra aliança, era a aliança que já existia, renovada. Eles haviam quebrado, e o Eterno está renovando, o Mashiach está renovando, através dos seus pais, renovado através do seu sangue. Então aqui diz que com essa aliança renovada, Yahweh vai fazer o quê? Vai pôr a Torá dele no seu entendimento, ou seja, em nosso entendimento. Aquele que crê vai ter a Torá do Eterno escrita em seu entendimento, ou seja, posta em seu entendimento, e escrita em seu coração. Aí é quando o Eterno passa a ser o nosso Altíssimo, e nós passamos a ser o seu povo, israelita, ou seja, Yaldim e Goim, uma vez praticando os ensinamentos da Torá, crendo e confessando essa fé verdadeira no Yahshua e Mashiach, sendo cumpridores da Torá, não só ouvintes, mas praticantes. Então eles se tornarão o povo do Eterno, e o Eterno se tornará o nosso Altíssimo. Quando isso acontece na vida de alguém,
Esse alguém é ensinado pela fé a ser imergido nas águas para testemunhar publicamente sua fé. Então, o batismo nas águas, a imersão nas águas, não vai lavar o pecado de ninguém. Não. Ali é um símbolo. Ele vai, ali vai ser um testemunho público da sua fé, daquilo que está em seu coração. E você está confessando com a sua boca e manifestando ao mundo o seu testemunho de fé, dizendo que agora você mudou, agora você é nova criatura. Você agora não é mais filho do diabo, não é filho da perdição, você agora é filho da luz, filho do eterno, agora você é filho do Altíssimo, você agora é cidadão dos céus, você agora é nova criatura, você é transformado. Então você vai chegar ali para dizer isso, você não vai. A água da imersão lá no rio não vai fazer isso em você, porque ela não, se a Torá não tinha poder de fazer isso, imagine a água do rio. Quem faz isso é o próprio Yahushua HaMashiach, mediante o Espírito eterno atuante em nossa vida, por meio da fé. De nossa fé, e conversamos com a nossa boca, isto acontece. Esse alguém vai agora estar sendo usado pela fé a ser emergido para publicamente testemunhar de sua fé ao mundo. Está escrito que é uma só forma correta de imersão. Em Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6, nos mostrou isso. Existe uma só forma correta de imersão. Vamos dar uma olhada aqui no livro de Efésios capítulo 4, 5 e 6. Há um só Salvador, uma só fé, uma só imersão. Um só Criador, Pai de todos, o qual é o Altíssimo sobre todos e por todos e em todos. Não entendo como é que hoje há uma variação tão grande de maneira de ser batizar uma pessoa. Há batismo por imersão, por aspersão, há batismo botando só água na testa, há batismo de criança, há batismo em rio, batismo em tanque, em piscina, batismo da bacia, batismo em piscina. É tanta variedade de batismo, batismo em nome de Jesus, em nome do Pai e do Espírito Santo, batismo em nome não sei de quem, batismo em nome agora os novos nomes dados ao Yahushua, também são usados para batismo. Então, não sabemos onde que tem o batismo verdadeiro, que é em nome de Yahu, que é através de Yahushua, o Mashiach, que é o nosso próprio Yahushua, chamado, quando nós lemos o seu nome mediante os maçoréticos. Então, mas aqui a palavra está dizendo que há um só Salvador. Há uma só imersão. Né? Aqui fala da imersão nas águas em nome de Yahushua. Isso nós vimos bem claro em Atos 2:38. Atos 2:38 deixa isso bem claro, que o batismo das águas é feito em nome de Yahushua HaMashiach. Aqui nós vimos que Kefa estava pregando, ali a primeira mensagem das boas novas de salvação dada por Kefa, e os Eldins, que tinham em todas as regiões debaixo do céu, estavam ali, e ao ouvir aquela mensagem ficaram emocionados, com os seus corações ardendo, com o brilho do coração, e perguntaram a Kefa o que deveriam então fazer. Então, Kefa, verso 38. Então Kefa respondeu-lhe: arrependam-se cada um de vocês, sejam imergidos em nome de Yahushua ou Mashiach, para que os seus pecados sejam perdoados, e receberão o dom do Ruach HaKodesh. Então vemos aqui que, na verdade, para receber o perdão dos pecados, uma pessoa que se arrepende, que crê e confessa, ele tem que, no seu confessar, ser imergido em nome de Yahushua HaMashiach. Então vemos agora que, perguntamos agora, se uma pessoa é batizada em outro nome que não é Yahushua ou Yahushua, que é a mesma coisa. O nome Yahushua não faz diferença, porque contém o nome do Eterno. Mas digamos que alguém é batizado no nome do JC de Roma, do ídolo romano,
chamado o Jesus Cristo de Roma. Ou batizado no nome de Shaul, ou de Kefa, ou de qualquer outro. Essa pessoa foi batizada nesse nome, e eu pergunto, existe salvação, perdão, para essa pessoa que foi imergido em outro nome a não ser o nome do Filho do Altíssimo, que é o nome do Mashiach? Capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: Este Yahushua, que é Yahusha, né? É a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Aqui, Kefa está dizendo para eles, para os Zealdins, que eles tinham rejeitado a pedra, os chefes, os chefes dos sacerdotes, os mestres da Torá, por líder do povo, que o povo estava reunido ali, ele está dizendo para eles que eles tinham rejeitado o Mashiach, como que era a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de quadro da edificação, eles tinham rejeitado. Né? Eles tinham rejeitado. E aí ele está dizendo que em nome desse aí, ele vai dizer que aconteceu o milagre, né? E qual foi posto como pedra de angular. Verso 12. E em nenhum outro há salvação. Isso quer dizer, não há salvação em nenhum outro nome. Porque não existe outro nome debaixo dos céus, dado à humanidade, por meio do qual possamos ser salvos. Então, só a salvação no nome do Mashiach. Como é o nome do Mashiach? Yahushua, que é o Yahusha da Bíblia, Filho do Altíssimo. Então está daqui que não existe salvação em outro nome. Então tudo que procede do Eterno para a humanidade é único. O nome, Criador, Salvador, tudo é único. A imersão, a fé, tudo é único. No ato da imersão, selamos a nossa fé em Yahusha, o Mashiach. Isso acontece mediante a fé, não pelas obras legalistas da Torá. Não precisamos circuncidar a carne, rapar a cabeça, deixar a cabeça crescer, usar roupas com zizite, né? Zit, que é uns cordãozinhos pendurados. Não precisa aqueles aparatos, né? Para sermos salvos ou ter os pecados perdoados. Não. Isso acontece mediante a fé. Não precisamos mais imolar um cordeiro em cima de um altar de pedra queimado com madeira, não. Porque o nosso cordeiro, o nosso peça real, já foi imolado por nós, que é o Mashiach. Isso está no legalista da Torá. Não é pelas obras desses legalistas da Torá. Para que ninguém se exalte. Isso não é para que ninguém se exalte. Mas como está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque vocês foram libertados pela benevolência, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado pelo Eterno. A libertação não vem por meio de esforços próprios, para que ninguém se glorie, se exalte, né? Para que ninguém se exalte. Não podemos nos exaltar, não é por nós, podemos nos exaltar e não podemos exaltar diante do Criador. Fomos libertos pela benevolência. O Eterno é benevolente para conosco, tendo nos libertado por meio de sua palavra. Se ele faz para ninguém se exalte diante dele. Quem é o homem para se exaltar diante do seu Criador? Aqui a palavra está nos falando da imersão mediante o arrependimento. Imersão mediante o arrependimento. Para sermos imergidos, precisamos nos arrepender. E aí vem a necessidade de confessar. A necessidade de confessarmos com a nossa boca o que cremos com o nosso coração. Que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. E a imersão é algo efetuada mediante palavras e obras, a qual deve ser efetuada em nome de Yahusha, o Mashiach. Colossenses capítulo 3, versículo 17, vai falar isso para nós. E tudo que vocês fizerem por meio de palavras
ou por ações, façam em nome de Yahushua, nosso Salvador. Por meio dele, agradeçam ao Eterno, ao Criador, nosso Pai. Somos agradecidos, somos gratos ao Eterno, nosso Pai, por meio de Yahushua, o Mashiach. E diz aqui que tudo que nós vamos fazer precisa ser feito, que seja por palavras, por ações, por obras, né? Devemos fazer no nome de Yahushua, que é Yahushua HaMashiach. E o batismo, a imersão, é algo feito com palavras e ações. Você vai lá, profere palavras e você age imergindo a pessoa na água. Essa é a única forma de imersão, onde é proferido perdão de nossos pecados. Ali não é perdoado nossos pecados. Veja bem atenção. Não, porque a imersão, não é que a imersão em água tire os pecados de alguém. Não, ela não tira. Pelo contrário, o perdão se dá unicamente por meio do que é simbólico. Né? O batismo ali é simbólico, a imersão ali é simbólica. O perdão se dá no nome de Yahushua, quando nós ouvimos sua palavra, cremos nele, confessamos, que no coração confessamos ele com a nossa boca. Então aí nós agora estamos aptos a irmos à água, à imersão das águas, para que lá seja proferido o perdão dos pecados. Mas você já precisa ir para ali com os pecados perdoados. Como falamos antes, ali apenas o testemunho público de tua fé, do teu crer. Tu creu e tu tomou confessor, e agora vai para o batismo. Né? Então, aquele ato, a água do batismo ali, não vai tirar pecado de ninguém. Você precisa para ali, e já falou ali, você vai para o sepultamento do seu homem velho, da sua velha criatura, da sua velha natureza. E alguém, para ir para a sepultura, ele precisa estar morto. Sepultar alguém vivo, vem acarretar em crime. Né? Acarretar em crime. E nós vimos aqui Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Certamente, muitas pessoas que se dizem crentes não conhecem essa passagem. Ou não conhecem a essência dessa passagem de sua vida. Verso 3. Vocês não sabem que todos nós que fomos imergidos em Yahushua, o Mashiach, fomos imergidos na sua morte? Muitas pessoas vão bater e não sabem o que é isso aqui. Hoje a igreja que batiza as pessoas para que as pessoas dêem dízimo. Porque quando você é batizado, você torna-se membro da igreja, e como membro da igreja tem a obrigação de dar o dízimo. Se não der o dízimo, você é ladrão, está roubando, e ladrão vai tudo para o inferno, vai para o céu, e cria aquele pânico na mente das pessoas. Mas na verdade, aqui somos emergidos na morte do Mashiach. Então é um símbolo. O batismo é simbólico. Assim o Mashiach morreu por nós, por meio dessa morte, crendo nessa morte, nós vamos ao batismo. Fomos ser emergidos, né? Fomos emergidos na sua morte. Assim como fomos emergidos, fomos sepultados. Assim como fomos emergidos, né? Quando nós fomos emergidos, fomos sepultados. Quer dizer que a imersão, ela se representa o sepultamento. Com ele na sua morte. Para que assim como o Mashiach foi para a honra do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, a imersão ela tem 3 significados importantes: morte, sepultamento e ressurreição. Ali é necessário que seja morto, para que seja sepultado na água, e dali você ressuscita simbolicamente para a vida eterna, para a vida. Aquela quando você sai e levanta da água, é um símbolo de que você vai ressuscitar para a vida eterna. Então, se você não compreender essa parte, não compreender essa plenitude, essa essência do batismo, você está fazendo algo à toa.
Nesse tempo da aliança renovada não funciona mais o legalismo da Torá. Não funciona mais. A circuncisão, comidas e bebidas nas reuniões, ter os seus símbolos religiosos, as roupas, os cabelos, as oferendas, as festividades religiosas de Israel, isso não influencia mais, não. Mas agora quem funciona é a fé naquele que o Altíssimo enviou. Isso nós vimos em Britas, que é capítulo 10, versículos 5 ao 10, que é Hebreus, né? Vamos ler o que está escrito lá em Hebreus, Britas, capítulo 10, versos 5 a 10. Diz o texto: portanto, a respeito da sua vinda ao mundo, foi dito: sacrifício e oferenda você não quer, mas um corpo você preparou para mim. Ofertas de holocaustos e oferendas pelo pecado você não pede. Então foi dito: eis que eu venho. No começo do livro está escrito a meu respeito: eu farei a sua vontade, meu eterno. Depois de dizer acima, sacrifício e oferenda, holocausto e sacrifício pelo pecado você não deseja, nem pede, os quais se oferecem segundo a Torá. E então ele diz: eis que eu venho para fazer a sua vontade, ó Eterno. Nesse lugar, preservar o segundo. E pela vontade dele, somos purificados por aquilo que Yahushua, o Mashiach, ofereceu de uma vez por todas, isto é, seu corpo. Então, quer dizer, esse texto aqui lança por terra todo aquele entendimento religioso que há de que hoje, para sermos salvos, para seguir na terra, temos que sermos praticantes legalistas da Torá. Aqui também não podemos abandonar a Torá, porque a Torá espiritual ela é viva. Essa Torá espiritual ela é manifestada no Mashiach. Se você pegar o capítulo 10 de Romanos, versículo 4, vai dizer que o Mashiach é a causa principal de nos ter sido dada a Torá. Ele é a razão. Se não fosse haver a vinda do Mashiach à terra, não tinha sentido a Torá. A Torá não precisava ser dada. A Torá não tinha o que apresentar. Então a Torá foi nos dada porque estava apresentando, apontando para o Mashiach que havia de vir. E estava ensinando aos homens a justiça do Eterno ser manifestada daquele que havia de vir, que era o Mashiach. Então, quer dizer, quando tem pessoas aí, nós vimos grupos de judeus e aldinos, pessoas dizendo que nem são judeus, dizendo-se judeus sem ser, dizendo que são amantes, praticantes da Torá, mas que não aceitam o Mashiach. Então, que Torá é essa? Então, essa Torá perdeu o sentido. Porque conforme está em capítulo 10, verso 4 aqui de Romanos, diz para nós o seguinte, 10, verso 4. Porque o objetivo da Torá é o Mashiach. Quer dizer, se não fosse o Mashiach ter que vir à Terra, não tinha objetivo nenhum a Torá, não tinha razão de ser. Por que dar a Torá se não tivesse que vir o Mashiach? Então o Mashiach é o objetivo, é a razão, é a causa pela qual nos foi dada a Torá, a Moshe, para nos ensinar a justiça do Eterno que provém da Torá. Justiça essa que justificaria, que a justiça do Eterno justificaria o pecador, através do Mashiach, o seu Filho do Altíssimo, coisa que a Torá em si não pode fazer. Então o Eterno envia seu Filho, o Mashiach, para fazer. Fazer o quê? Cumprir toda a exigência da Torá, aquela justiça exigida pela Torá na vida daquele que crê. Agora, ele fez isso para que nós pudéssemos ser os seus filhos, né? Para que pudéssemos cumprir com toda aquela justiça. Então, sem o Mashiach, sem a morte do Mashiach no madeiro no nosso lugar, nem o ser humano seria capaz de cumprir a Torá espiritual, como também não são capazes de cumprir a Torá material.
Torá física. Por sua Mashiach mesmo para os judeus várias vezes, para os judeus várias vezes, que eles não obedeciam a Torá. Eles não guardavam a Torá, eles não respeitavam a Torá. Porquanto eles quebravam a aliança, eles pecavam contra o Eterno, eram rebeldes. E a prova está, quando o Eterno viu o Mashiach como uma salvação para eles, o que eles fizeram? Eles entregaram o Mashiach aos Goim para que fosse morto. Condenaram ele à morte, rejeitaram todo o bem que veio por ele. Então, é o que diz lá em Daniel, que no caso eles não conheceram o tempo da sua visitação. Quando a salvação quando o Eterno visitou eles com a sua salvação, eles não conheceram. Ali o Mashiach ia cumprir na Escritura que diz que o Eterno estaria no meio deles, ensinando com eles. Eles iam aprender da boca do próprio Al, do próprio Eterno, mas eles não conheceram esse tempo. Então esse tempo não foi conhecido por eles, porque eles não criam. Eles eram rebeldes, ou nação rebelde ou nação Yaldim. Mas, como a eles foi dada a palavra, foi manifesto os profetas, os oráculos do Eterno, então eles continuam na preeminência entre todas as nações, mas são rebeldes. E para serem salvos, precisam que se converta a sua rebeldia, largue o legalismo da Torá e aceite verdadeiramente a Torá espiritual do Eterno, revelada no Mashiach, com a justiça do Eterno, que justifica o pecador. Então encontramos aqui, que no livro dos Ibritas, nós encontramos aqui no capítulo 10, essa leitura tão maravilhosa, quando ele diz que, verso 10, e pela vontade dele somos purificados. Quer dizer, o legislador da Torá não era capaz de purificar ninguém, quer dizer, a circuncisão na carne não purificava o homem, não transformava o homem. Porém, a circuncisão no coração do homem, feita pelo próprio Mashiach, essa purifica o homem, essa transforma o caráter do homem. Então nós somos purificados, nele somos purificados, por aquilo que Yahushua, o Mashiach, ofereceu, de uma vez por todas, isto é, o seu corpo. Então, o seu corpo, o seu sangue derramado em madeira em nosso lugar, por meio desse ato, desta ação, nós fomos purificados. E como agora purificados, nós então temos temos o direito, o lugar direito de habitar na preservação do segundo. Quer dizer, que quando ele tirou o primeiro, que o primeiro seria o legalismo da Torá, ele preservou o segundo. Que é o segundo? Aquele que veio, aquele que a Torá apontava que veio depois, que é o Mashiach. Então a legalismo da Torá é tirada para que a fé no Mashiach, fé em Yahushua, seja preservada. Então, porque no primeiro, que era o legalismo da Torá, a Torá em seu legalismo não era capaz de purificar o homem, de planificar o homem, de transformar o homem, a natureza humana do ser humano, a natureza pecaminosa do ser humano. Então, foi tirado essa para preservar, tirado o primeiro para preservar o segundo, que é aquele de quem a Torá falava, que a Torá apontava. Então, o primeiro aqui é a Torá em seu legalismo, e o segundo aqui é o Mashiach, a Torá espiritual, que revela e que traz ao homem pecador a justiça do Eterno, a qual transforma o homem, justifica e garante a ele salvação, vida eterna. Isso feito através do corpo do Mashiach, derramando seu sangue no madeiro em nosso lugar. Isso porque o primeiro, que era o simbolismo legalista da Torá, fora dado como sombra. Portanto, incapaz de justificar os que creem em Al. Hebreus, capítulo 10, de 1 a 4, vai dizer também saída para nós. Veja bem, do capítulo 1, do capítulo 10, verso 1 a 4. Por causa disto, a Torá é como a sombra dos bens que estão para vir, e não a essência dos bens em si. Quer dizer, a Torá não tinha essência, ela era a sombra, a essência, a luz, o resplendor do que havia vindo está por vir. Então, a Torá não tinha isso, a Torá ela foi dada como a sombra dos bens que havia de vir. Quer dizer, uma sombra é quando está indicando que acima dessa sombra tem uma luz, está indicando sombra. Portanto, as oferendas não são capazes de trazer plenitude eterna, e por isso são oferecidas continuamente
ano após ano. Se repetia. E as mesmas ofertas. E se fosse assim, se ela tivesse poder de transformar vidas, né, de modificar vidas, se as oferendas do legalismo Torá tivessem o poder de transformar vidas, de trazer a plenitude eterna às pessoas, então ela deixaria de ter sido oferecida, pois tendo sido purificados os ofertantes, segundo as tais, não se estabeleceria mais a consciência do pecado. Então, não teria mais consciência do pecado os ofertantes, os que ofereciam as oferendas, porque se aquelas oferendas fossem capazes de transformar as pessoas. Então, eu fico preocupado hoje vendo pessoas insistindo nisto, tentando se escadinhando com oferendas. E o pecado está lá continuamente, o pecado está lá, até esse canal está lá, não tem transformação de vida. Então a consciência do pecado está na mente deles, precisando fazer anualmente todas aquelas oferendas novamente. Mas estes são apenas uma lembrança das transgressões e pecados. Quer dizer, as oferendas, as ofertas, as festividades, as coisas que a Torá apresenta, ensina os homens a fazer, eles, diz aqui o texto, que eles são apenas uma lembrança das transgressões e pecado. Então, está ofertando aquela oferenda, aquelas ofertas cerimoniais, você está lembrando as transgressões de pecado cometidas pelo ser humano. Por quê? É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados e transgressões. É impossível. Então, isso só acontece no sangue do Mashiach, derramado uma vez por todas ali no Calvário. Foi o que estava ali em Romanos 8,3 que lemos, que como a Torá era incapaz de fazer a transformação do caráter, da conduta do interior do homem, então o Eterno fez vendo seu Filho, a semelhança de carne. Vamos dar uma olhadinha lá no texto, Romanos 8, verso 3. Pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza humana cooperar, o Pai enviando o seu próprio Filho como ser humano, com a natureza semelhante à nossa, executou a punição contra o pecado na natureza humana. Foi isso que aconteceu. Então aí a gente precisamos confessar ao nosso Salvador. O nosso Salvador é Yahweh. E ele é confessado em Yahshua HaMashiach, porque lá está o sacrifício do sangue derramado, o sangue do seu corpo oferecido uma vez por todas para tirar os nossos pecados. Então, nós sabemos que sombra é algo que aponta para a luz. E o Mashiach, que é uma Torá espiritual do Eterno, diz ser ele a luz. Por isso que a Torá que apontava para ele era a sombra. Isso em Yohanan, capítulo 8, verso 12, ele vai dizer que ele é a luz, né? Que ele é a luz do mundo. Eu sou a luz. Que vamos dar uma olhadinha. Mas vamos aqui em Yohanan, capítulo 8, versículo 12. Então Yahushua tornou a falar-lhe dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz da vida é o Mashiach, e a vida é vida eterna. Daí o dizer de Yahshua HaMashiach em Yohanan 5, 24, para nós terminarmos. 5, versículo 24 do livro de Yohanan, que é João 5, 24. Em verdade lhes digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não vem a julgamento, mas já se removeu da morte, passando para a vida. Esta é a promessa que temos por confessar a Yahushua como nosso Salvador.
Yahushua HaMashiach é o Cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo. Quando nós cremos nele, ele é a luz do mundo que nos ilumina e nos leva à vida eterna. Mas precisamos crer nele, nas suas palavras, e crer em algo que ele enviou. Então temos que crer em dois? Não, mas em duas fases, dois tempos, dois fatores. Crer nas palavras do pregador de alma, Messias de alma, que é Yahushua, o HaMashiach, é o Mashiach, e crer que aquela mensagem é verdadeira e que tudo que está ali é para o nosso elevo espiritual. Então, quem ouve a minha palavra, as minhas palavras, e crer naquele que tem a vida eterna, ele não entra mais em condenação, mas removeu-se da morte para a vida e vida eterna. Que o Eterno nos abençoe, nos ajude a compreender a sua palavra e que possamos compreender o que é confessar a Yahushua como nosso Salvador. Então hoje, quem sabe, o irmão ou a irmã precisa confessar a Yahushua como seu Salvador. Quando você é Yahushua, você confessa ele como Salvador, invocando o nome de Yahweh, você será salvo. Pois está escrito, todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Então a salvação através do Mashiach, nosso Salvador, o enviado do Eterno, para que possamos nele ter vida e vida abundante. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yahushua.